Hoje a gente vai mergulhar em uma análise com um título bem forte, né? E ele já prepara o terreno para uma conversa muito séria e, olha, muito necessária, sobre a relação que a gente constrói com o nosso próprio corpo. Bom, vamos lá. Antes da gente quebrar em partes, vale a pena dar uma olhada no todo. Fica claro que existe uma história sendo contada aqui, né? Sobre imagem corporal, sobre pressão social, sobre saúde. A grande pergunta que essa imagem deixa no ar é: o que, no fundo, ela está querendo nos dizer? Para a gente começar a entender, vamos focar primeiro na ideia principal, na metáfora que âncora toda a discussão e aparece bem lá no topo do material. Olha, o que é realmente interessante aqui é o peso dessa frase, o corpo como campo de batalha. Isso, de cara, já estabelece um clima de conflito. Não é um estado de paz, de harmonia ou de aceitação, não. É uma luta, uma guerra constante que acontece no lugar mais íntimo que existe, o nosso próprio corpo. E aí a fonte vai além e identifica uma das forças por trás dessa batalha. Uma pressão que, veja bem, não vem de dentro. Ela é imposta de fora e é descrita de um jeito bem direto. Usar o termo ditadura da beleza é uma escolha de palavras muito forte. E de propósito, não se fala em preferência ou tendência da moda. Uma ditadura, a gente sabe, impõe, oprime, não dá espaço para a diversidade. É a ideia de que existe um padrão único, quase sempre impossível de alcançar, que é martelado sem parar pela mídia, por algoritmos, pressionando e julgando tudo que foge daquela norma. Ok, então vamos amansar e ver como essa força externa, essa tal ditadura, acaba se manifestando do lado de dentro, gerando uma consequência bem direta na forma como cada pessoa se enxerga. E isso nos leva direto para a ilustração principal, que é o coração da mensagem toda. A gente vê uma pessoa, mas no espelho, o reflexo dela é outro, não bate com a realidade física. Essa imagem consegue capturar de um jeito brilhante essa desconexão, sabe? O abismo que pode existir entre como se é e como se vê. E para que ninguém pense que isso é uma coisa rara ou um caso isolado, a fonte traz um dado que, sinceramente, é alarmante e ajuda a gente a ter uma dimensão do problema. 30%. Vamos parar para pensar nisso? É quase 1 em cada 3 adolescentes enxergando o próprio corpo de um jeito distorcido. O ponto aqui é que isso deixa de ser uma exceção e passa a ser a realidade de uma fatia enorme da população mais jovem. Transforma o que parecia um problema individual em uma questão coletiva de saúde pública mesmo. E essa guerra interna, que é alimentada por uma pressão externa e por uma percepção distorcida, infelizmente não fica só no campo psicológico. Ela transborda e se manifesta em condições de saúde muito, muito graves. A fonte lista traz 3 consequências diretas e muito sérias: anorexia nervosa, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. É fundamental que fique claro, isso aqui não é uma escolha de estilo de vida, tá? São transtornos mentais e alimentares graves. São as cicatrizes mais visíveis e trágicas dessa batalha. E é assim que a nossa análise fecha o ciclo e nos traz de volta para o ponto de partida, a imagem do espelho. É para amarrar todas essas ideias e deixar uma reflexão final no ar. O espelho, que deveria ser só um objeto neutro, aqui ele vira o próprio símbolo da distorção. Ele é a fronteira onde a gente consegue ver a diferença entre o que a pessoa é e o que ela acredita que é. É o palco onde essa batalha interna se torna visível a olho nu. E no fim das contas, a mensagem principal de toda essa análise pode ser resumida em uma pergunta que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A gente tende a confiar no espelho para saber como está a nossa aparência. Mas e se o reflexo estiver distorcido? O que acontece quando a nossa própria percepção se torna a nossa maior inimiga? Fica aí uma questão para a gente pensar.